E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dominando Filmes. Aqui é o Thiago e nesse vídeo trago para vocês a parte 9 da série chamada O Domo. O episódio começa com Big Jim ficando muito surpreso com o fato de Pauline estar bem ali na sua frente, pois até então para ele ela tinha morrido há muito tempo atrás em um acidente de carro. Ele se pergunta como isso é possível e como ela estava ali dentro do domo. Porém logo fica muito irritado achando que é alguma ilusão gerada pelo domo. Pauline então diz ser real, que a questão de sua morte foi forjada e que Lyle ajudou ela a escapar para assim proteger sua família do que estava por vir, uma vez que Big Jim não a deixaria ir. Porém Big Jim continua irritado e agora mais ainda, dizendo que ela destruiu a família e não quer mais ter contato com ela, então a deixa só ali. A cena então corta para Rebecca e Julia, onde Rebecca repara que a temperatura no domo caiu e as folhas das árvores estão caindo, sendo que porém ainda era verão e não outono. Rebecca acha que o domo está acelerando as estações, quando então de repente Julia vê Dale indo em sua direção e corre até ele. Eles se abraçam muito emocionados, quando então Dale chama elas duas para conversar algo muito importante dentro da casa. Enquanto isso, Joe e Norrie sozinhos tentam se esquentar, quando então Norrie nota a falta de Melanie e quando vai averiguar percebe que ela sumiu com o ovo e se pergunta para onde ela deve ter levado. Nesse momento então, vemos que ela ainda está com Junior no bunker. Ela se despede de Junior e volta para casa. Quando então Junior tem uma visão de Andy dizendo para ele que não siga seu coração. Melanie ouve ele falando e volta para o bunker perguntando se ele tinha dito algo. Ele nega e então Melanie vai embora, assim sumindo a visão de Andy. De volta a Dale, Julia e Rebecca, elas tentam entender o que aconteceu com ele. Dale diz que teve uma visão durante a volta para o domo e ressalta que Lyle não conseguiu voltar com eles. Ele explica que o importante é que agora eles sabem que o precipício no túnel é um caminho para sair do domo, e pede que elas organizem todos para que possam sair daquela prisão invisível. Enquanto isso, Sam se reencontra com Melanie e diz que foi Lyle quem a matou e que todos ajudaram a enterrá-la, guardando esse segredo por anos com medo de serem punidos por isso. Sam se desculpa com Melanie e pede uma segunda chance, mas ela somente diz que nunca se sabe quantas chances ele terá e então sai de perto dele. Voltando para Big Jim, ele está no porão olhando para as pinturas que Pauline fez. Quando então ela chega e ele relembra os momentos que se passaram sem ela naquela casa. Ele pergunta para ela como ela conseguiu entrar no domo. Pauline responde que por uma porta de celeiro na casa do pai de Dale, mas que Lyle não conseguiu e explica que veio por Junior. Ela diz ter errado em sair de casa, porém Big Jim diz que não, que foi melhor para todos, e que o domo tinha mudado ele como homem para melhor. Então se declara para ela pedindo que fiquem juntos para se tornarem uma família novamente. Enquanto isso, Julia e Dale discutem qual o melhor plano a fazer para todos saírem dali. Dale diz que negociar o ovo com seu pai é uma boa ideia em troca da saída de todos da cidade e pede que Julia vá por último com o ovo. Mas Julia recusa, dizendo que irá primeiro para garantir que o pai dele cumpra com um possível acordo. Quando então nesse momento Melanie chega e abraça Dale. Eles então perguntam a ela onde o ovo está, porém ela se recusa a falar sua localização. Dale então pede um momento a sós com Melanie para conversarem. Norrie e Joe na escola se perguntam como vão localizar o ovo quando de repente se deparam com Hunter que eles ainda não conheciam. Hunter diz que conhece os dois, pois lá fora eles são muito famosos. Eles então o perguntam se ele veio de propósito e ele diz que sim. Norrie então pergunta o que ele estava fazendo ali na escola. Ele responde que está tentando entrar em contato com o mundo exterior, mas sem sucesso. Hunter então dá uma dica de como eles podem achar o ovo e vão atrás de equipamentos necessários para isso. Dale, a sós com Melanie, pergunta se ela já tinha ido a um lugar com uma porta vermelha. Ela se recorda dizendo que sim, que sua mãe a levou e lá ela conheceu um garotinho e ajudou ele a pintar a porta com a mão. Dale então revela para ela que ele era o garotinho. Melanie fica muito surpresa e recorda que a mãe dela queria ir logo embora, pois o pai de Dale estava muito chateado aquele dia. Dale confessa que os pais dele brigavam muito por causa de uma mulher e percebe agora que a mulher era a mãe de Melanie. Dale completa dizendo que lembra que seu pai tinha dito ter tido um caso com uma mulher e chega à conclusão de que Melanie é a sua irmã mais velha. Melanie então confessa que sua mãe realmente nunca revelou quem era seu pai. Dale então completa dizendo que eles dois estão destinados a levar o povo para fora do domo. A cena corta para Pauline e Big Jim em casa, onde vemos que Pauline fica emocionada ao relembrar que não participou da infância de Junior. Quando então ele chega e fica em choque ao ver sua mãe. Emocionados, então eles se abraçam. Big Jim se despede e diz aos dois para colocarem os assuntos em dia, pois ele precisava sair para falar com Dale sobre algo de saída do domo. Assim que ele sai, Junior pede a sua mãe que ela o explique sobre o vídeo que ela o enviou e que não tinha mostrado a seu pai. Pauline confessa que está lá por ele e não por Big Jim. Ela também diz que Sam voltou, então Junior fica muito irritado e sai, indo para a delegacia. Quando então Pauline começa a ouvir um barulho muito alto que vinha do ovo que estava no bunker. Ela então começa a gritar para que pare. Cortando para a cena de Julia e Rebecca, vemos elas tentando convencer os moradores de Chester's Mill a pularem no precipício, dizendo que era a saída do domo. Porém, receiosos, eles negam. Dale, nesse momento, então chega e deixa todos chocados.
dizendo que o precipício de fato leva para fora. Eles, porém, defendem sua posição, mas Rebecca pede que eles repensem em sair, pois a cidade está esfriando e a comida acabando. Uma moradora diz que não irá fazer nada até saber a opinião de Big Jim. Um outro morador, porém, concorda com Dale e os outros. Em seguida, sai do restaurante. Dale e as garotas repassam o plano, onde Julie irá primeiro para a negociação da passagem livre do povo da cidade, onde em troca ela entregará o ovo. Big Jim nesse momento chega e pergunta como ele se encaixa no plano. A cena corta agora para a delegacia, onde Hunter descobre como localizar o ovo. Joe liga o aparelho fabricado por Hunter e eles descobrem que o ovo está a oeste. Hunter, animado, quer sair também atrás do ovo, mas Joe o impede dizendo que ele não pode ir também. Ele fica visivelmente chateado, mas entende e diz que vai tirar umas fotos pela cidade então. Joe explica a Norrie que não confia em Hunter, pois ele não é uma das 4 mãos. Norrie, porém, não tem certeza se concorda com isso. E enquanto Norrie falava sobre o túnel na escola ser uma saída do domo, Phil consegue ouvir a conversa e fica pensativo. De volta a Dale, Julie e Big Jim, Julie diz que é preciso cautela na negociação do ovo. Big Jim, porém, acha que não é preciso entregá-lo, mas Julie e Dale discordam. Dale diz para Big Jim que ele não sabe do que os militares são capazes. Quando então Big Jim tem a ideia de se arriscar e ir primeiro, dizendo que é pelo bem da cidade e como xerife tinha que fazer isso. Os dois hesitam, mas Dale acaba concordando com a proposta, pois acredita que Big Jim fará de tudo para dar certo devido Junior e Pauline ainda estarem dentro do domo esperando que ele faça uma boa negociação com os militares. Com isso, Julia então concorda. Já em casa, Big Jim vai explicar a Pauline sobre seu plano de sair da cidade, mas quando a vê percebe que ela está atordoada pintando mais premonições. Na pintura, Big Jim, Pauline e Junior estão em perigo. Pauline reclama dizendo que o ovo está gritando em sua cabeça, então Big Jim começa a se exaltar e Pauline o afasta. Big Jim então diz que vai buscar ajuda saindo do ateliê, porém trancando Pauline lá dentro e ela se desespera. Big Jim vai atrás do ovo e o acha no bunker. Porém, quando tenta pegá-lo, o ovo o repele, jogando ele para longe. Enquanto isso, Dale e Melanie conversam. Dale diz que estará ao lado dela enquanto ela estivesse carregando o ovo e que não precisava se preocupar, pois ele iria protegê-la. Melanie pergunta se precisa mesmo entregá-lo e Dale diz que sim. Então ela pede um minuto para pensar. Julia, apreensiva, diz que Dale fez uma promessa que ele não pode cumprir, mas ele diz que tudo depende dela e de Big Jim conseguir um acordo lá fora. Quando então Melanie volta e pergunta se eles querem mesmo o ovo, dando a entender que ela aceitou entregá-lo. Enquanto isso, no bunker, Big Jim permanece atordoado no chão, quando então Joe e Norrie chegam e conseguem pegar o ovo. Big Jim se levanta e diz que o ovo tem que ser jogado no precipício do túnel. Norrie, porém, discorda e Big Jim aponta uma arma para Joe ameaçando atirar. Eles então cedem e vão para o túnel. Nesse momento, Junior vai até a cabana de Sam e o ameaça com uma arma. Sam admite que faria qualquer coisa para derrubar o domo e pede desculpas a ele pelo fato do que fez a Andy e por tentar fazer parecer que tinha sido Junior quem a matou. Ele tenta dissuadi-lo dizendo que ele não pode desfazer o que fez, mas Junior tem a opção. Junior, porém, fala que matá-lo seria muito rápido e então o dá uma coronhada seguido de um chute, dizendo que Sam precisa sofrer antes de morrer. Junior bate mais nele e no momento que vai lhe dar uma machadada, a visão de Andy o impede. Ela diz a Junior que Sam não pode morrer pois ele é uma das mãos e diz que Junior nunca amou, que era somente possessão e pede novamente que ele não mate Sam. Junior continua ameaçando, mas no fim não vai em frente com o ato. Já no precipício, Norrie diz a Big Jim que o ovo não quer ser atirado, porém ele ressalta que está fazendo aquilo pela família dele e então joga o ovo. Quando então o terremoto começa a acontecer e desprender as paredes do túnel com pedras caindo e os três correm. Toda a cidade começa a sofrer um terremoto. Melanie passa mal e desmaia no bunker. Phil na cadeia pede por ajuda e consegue escapar. Dale e Julia levam Melanie até Sam, que consegue salvá-la. Ela aflita pergunta pelo ovo e Dale com Julia vão atrás dele. Junior concorda que Andy estava certa, pois por ele não ter matado Sam, com isso ele pôde salvar a vida de Melanie. A cena então corta e vemos Joe e Norrie tentando escapar do túnel quando Norrie quase cai. Porém Hunter chega e consegue segurá-la, salvando-a. Joe e Norrie falam para Hunter que o ovo caiu no precipício. Os três então planejam sair da escola que ameaça desabar, enquanto Phil ao fundo os observa. A cena corta para Big Jim perguntando se Pauline estava bem. Ela somente responde dizendo que as visões dela se foram. Big Jim então a chama para saírem do domo, mas Pauline fica apreensiva, não sabendo o que vai acontecer devido às suas visões terem sumido. Quando então Big Jim revela a ela que jogou o ovo no precipício para salvá-la primeiro junto com o Junior. Pauline, porém, com isso se desespera. Dale e Julia na escola se encontram com Norrie, Joe e Hunter. Os três falam que Big Jim jogou o ovo do precipício, quando de repente Phil surge e entra de uma vez para o túnel. Dale manda ele parar, mas não adianta. Os seis então o seguem, porém descobrem que Phil está morto no fundo do precipício, que agora sem o ovo é apenas um buraco comum. Depois disso, vemos no parquinho em Zenith homens com aparelhos especiais tentando pegar o ovo, mas não conseguem. Melanie dentro do domo começa a passar mal novamente quando o ovo reage, e então levam ela para cuidarem na escola devido ao hospital estar danificado pelo terremoto.
Enquanto isso, Pauline briga com Big Jim dizendo que ele se acha o certo o tempo inteiro, mas não é. Dale com Julia chegam e indignados reclamam pelo que ele fez, pois agora a passagem do precipício fechou porque ele jogou o ovo lá. Então Dale culpa ele pela morte de Phil, pois ele pulou achando que sairia, mas agora era somente um buraco com um fundo. Big Jim então fica triste e se isola. Rebecca nesse momento chega e reconhece Pauline, porém logo ressalta que as coisas estão muito complicadas, pois muitos estão feridos pelo terremoto e que também muitos podem morrer congelados devido ao grande frio que começou na cidade e só aumenta. Então ressalta que precisa da ajuda de todos. Enquanto isso, perto do domo, Hunter reclama do frio. Então Joe empresta a ele um de seus casacos. Os três estão ali para saber o impacto do frio na parede invisível do domo e percebem que ela está congelando. Joe coloca a mão no domo, mas não consegue retirar de volta devido a ter congelado rápido. Os três se desesperam, mas no final Joe consegue tirar a mão e percebem que o domo estava se movimentando, como que girando. Chegando de volta à escola, Joe pergunta o que aconteceu com Melanie. Porém, ninguém sabia. Ele avisa Rebecca que as paredes do domo estão se mexendo, rodando, e isso pode explicar o clima. Enquanto isso, Big Jim e Pauline discutem. Ela admite que voltou por Júnior e não por ele. Rebecca explica para Julia o porquê talvez o domo esteja girando, dizendo que precisa garantir a segurança de todos, mas não sabe se é possível devido ao combustível que os aquece estar acabando e a comida também. Julia então diz que vai procurar Dale, pegar a ambulância e buscar comida nela. Melanie nesse momento acorda, mas está mal. Pauline então começa a conversar com ela, surpreendida com o tanto que Melanie está igual a 25 anos atrás. Melanie porém acusa ela de a ter deixado para trás. Então Pauline começa a se emocionar e pede perdão. Melanie relembra o passado e diz ter sentido falta dela, então Pauline diz que não irá mais deixá-la e que vai descobrir o porquê ela voltou. Nesse momento, Julie e Dale conversam sobre as suas possibilidades de salvar a todos. Dale porém não está otimista e diz estar cansado, e Julia diz que deve existir um motivo para eles estarem ali. Quando então Julia percebe que a maca na parte de trás da ambulância estava solta e vai amarrá-la, quando de repente Dale derrapa sobre a pista congelada e a ambulância capota. Ele vai atrás de Julia e vê que ela se machucou em sua perna com um ferro atravessado. Dale tenta tirá-la de lá, mas Julia sente muita dor. Então decidem que era melhor esperar alguma ajuda chegar. Enquanto isso, na escola, Big Jim pede a Junior para conversar com sua mãe e convencê-la de perdoá-lo. Mas Junior admite que sabia que Pauline estava viva e não contou para ele porque queria fugir dele. Big Jim diz que o ovo caiu e o terremoto começou. Junior então percebe que isso tem relação com Melanie estar passando mal. Depois Hunter chega na escola com as mãos congeladas, então Rebecca se propõe a ajudá-lo. Pauline conversa com Melanie que a pergunta por que ela voltou, se foi somente por Junior. Pauline então admite que depois da noite da morte dela nada foi o mesmo. E ela sempre sentiu que estava fugindo de seu destino e por isso está ali para descobrir todos os mistérios que começaram há 25 anos atrás. Melanie está prestes a falar o que precisa fazer quando começa a ter uma convulsão. Junior então deduz que se ela está passando mal é porque estão mexendo com o ovo. Enquanto isso, Dale coloca um sinalizador na porta da ambulância e Julia pede a ele que a deixe ali para trás e se salve, achando que ninguém apareceria para ajudá-los e ela não teria condições de caminhar com ele. Porém, Dale recusa e bola um plano para aquecê-los. Dale esquenta Julia, que quer saber por que ele está perdendo a esperança. Ele diz que é porque eles tinham uma saída e agora não tem mais. Então, enquanto ainda falam, o teto da ambulância se quebra e eles ficam no relento. Enquanto isso, na escola, a luz acabou pois o combustível se esgotou. Big Jim então vai atrás de encontrar mais. Joe nesse momento mexe nas coisas de Hunter e no seu celular vê respostas de e-mail dele para Dom Bárbara, o pai de Dale, dizendo que está próximo de achar a fonte do poder do ovo, perguntando onde ele está. E então começa a suspeitar ainda mais dele. Na ambulância, Dale tem uma ideia. Percebe que quando o corpo sofre hipotermia, o coração desacelera e para de bombear. E se isso acontecer com Julia, ele poderá tirar o ferro da perna dela sem que ela morra. Então começa a tirar a manta e as roupas de Julia. Enquanto isso, Big Jim busca combustível no lago e acha em um dos barcos. Quando de repente ele vê um homem pedindo socorro na água e percebe ser Lyle, então o ajuda. Lyle diz a Big Jim que teve uma visão que o mundo inteiro pegava fogo e que existiam muitas chamas que destruíam tudo. Enquanto isso, Dale consola Julia que está sofrendo. Ele diz que vão sair dali, ter filhos e formar uma família. Julia então diz que o ama e desmaia. É aí que Dale tira o ferro de sua perna e a pega no colo, saindo em seguida pela estrada. Big Jim leva Lyle para a escola e Rebecca o agradece pelo combustível. Dale nesse momento chega ao restaurante e acende o forno. Em seguida, apressadamente tenta reanimá-la, mas ela não volta e ele começa a se desesperar. É aí que de repente Julia volta a respirar e o ferimento dela é estancado. Dale então fica muito aliviado e a abraça. Depois disso, já amanhecendo, Joe começa a reparar que o tempo está esquentando novamente quando Hunter pega sua mochila e sai. Nora e Joe, percebendo isso, vão atrás dele. Pauline conversa com Big Jim sobre o passado de forma amigável. Comentando sobre Lyle, Pauline pergunta por que ele o salvou. Big Jim responde que é por causa dela, que ela precisava dele para ajudá-la e admite que não era o melhor marido nem pai.
mas tentou de tudo e fez de tudo por sua família, dizendo que irá protegê-los. Pauline então sai, aparentemente satisfeita. Nora e Joe vão até a borda do domo e percebem que Hunter é um espião, pois o veem conversando com os militares. Quando o surpreendem, Hunter começa a se defender dizendo que está tentando ajudar para salvar Melanie e que os militares o estão obrigando porque eles têm sua ficha criminal de hacker. Quando então o ovo começa a fazer um barulho que todos começam a ouvir, mas se cala de repente e para de girar. O episódio então termina com o domo do nada começando a se movimentar de novo, porém agora se contraindo, o que vai ameaçar a vida de todos ali dentro. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!